Vamos ouvir o que o nosso queridíssimo Jamil Chad, ele que é babado, que sempre está por dentro de tudo, tem para falar aqui para nós. Acima de tudo, desmobilizar o bolsonarismo, desmobilizar as pautas bolsonaristas. Existe, sim, eu conversei com os diplomatas brasileiros que falaram, olha, uma das lógicas dessa viagem é dizer ao governo norte-americano, não com essas palavras, mas com atos, de que, olha, nós não vamos nos intrometer nos assuntos domésticos de vocês, mas vocês tampouco podem simplesmente desembarcar nos nossos temas domésticos, principalmente num ano de eleição. Aí, qual é o plano? Você, no fundo, ocupar o espaço. Quais são dois temas? Peraí. Eu não vou interromper o Jamil. Quais são temas que, basicamente, mobilizam o bolsonarismo? Em primeiro lugar, o crime organizado. Então, o que vai fazer o presidente Lula? Tentar justamente fechar algum tipo de acordo para iniciar uma cooperação entre os dois países na luta contra o crime organizado, ou seja, ocupar espaço. E, do outro lado, terras raras, que aí, claro, o governo norte-americano está extremamente interessado no potencial que o Brasil tem de exploração, e aí, por enquanto, é algo ainda muito leve, eu diria, um entendimento de que os dois países vão trabalhar de forma conjunta, mas de forma alguma isso se refere a qualquer tipo de reserva de mercado brasileiro para fornecer aos Estados Unidos terras raras. Não, não é isso, é algo extremamente, eu diria, incipiente. Tem um ponto fundamental nessa conta das terras raras. O Brasil representa, pelo menos se conhece, 20% das reservas mundiais de terras raras. Mas, neste momento, o Brasil corresponde a menos de 0,1% da exploração de terras raras no mundo. 0,1%. Ou seja, existe um espaço gigantesco de exploração de terras raras no Brasil. Vou colocar esses números de novo. As reservas brasileiras representam 20% de todas as reservas do mundo. E o que é explorado hoje no Brasil é menos de 0,1% do que é produzido no mundo. Ou seja, se tem um lugar para que, eu diria, as grandes potências possam, eu diria, sonhar, cobiçar, é o Brasil. Então, claro, é a hora de jogar de forma estratégica. Bom, então a gente já sabe da importância de negociação das terras raras, então e a gente sabe que esse é um assunto extremamente delicado para o nosso país, principalmente por conta dos últimos acontecimentos no estado de Goiás. Isso gerou aí uma preocupação do nosso governo, afinal de contas o Brasil é o segundo maior detentor de minerais críticos do mundo depois da China. Então, por isso, essa preocupação com o governo, do governo com esse tema. Lembrando sobre a mineradora goiana, que foi vendida a Serra Verde para os Estados Unidos, a operação ainda não finalizou, então ainda não houve a total venda, né? As operações ainda estão sendo finalizadas. Esses minerais críticos, eles devem ser sempre controlados pela União, então por isso que houve essa forte discussão sobre a legalidade da venda. Primeiro, quem fez a abertura da negociação foi o Caiado, depois a própria empresa teria ali... na verdade, quem fez a compra foi um dos secretários do Donald Trump, então é muito sério o que aconteceu. Isso será, com certeza, objeto de discussão na reunião do presidente Lula com o Donald Trump. A questão do PIX, como vocês sabem, ela já vem sendo comentada há algum tempo, mesmo antes do tarifaço, visto que muitas operadoras de cartão de crédito são sediadas nos Estados Unidos, então, como as grandes, que eu não vou fazer nenhum tipo de propaganda aqui. E é claro que, na verdade, o que é de interesse do nosso sistema financeiro nacional, nada importa aos Estados Unidos. Isso, na verdade, é uma tentativa
de ainda fazer com que o dólar americano tenha uma grande influência no nosso país. Como vocês sabem, compras internacionais feitas em cartão de crédito, elas são transacionadas em dólar. Para quem está acostumado a comprar em sites internacionais, ou mesmo até fazer viagens, vocês sabem que esses cartões eles fazem o intermédio através da cotação em dólar. A partir do momento que alguns países do mundo começam a aderir ao sistema PIX, como alguns países aqui da América Latina e alguns países na Europa, como Portugal, isso sim acaba impactando na dolarização. Então, a gente sabe que o Donald Trump ele está num alto desespero por conta de todo o problema que aconteceu, de todos os problemas que vem acontecendo, não só pelo Sul Global e toda a aliança econômica e a fortificação através do BRICS e das alianças entre China, Rússia, o próprio Irã, que grande parte disso envolve o petróleo e o petrodólar, enquanto moeda ali de troca no Estreito de Hormuz. Por isso que essa guerra ela é sim extremamente importante para os Estados Unidos, porque o Império Americano sim está caindo e hoje tem grande concorrência. Então, todas essas medidas são de grande desespero de Donald Trump, mas elas se sobrepõem à soberania do nosso país. E é por isso que esse encontro do presidente Lula com o Trump é tão importante. Outra questão aqui que nós vamos trazer à tona é o Alexandre Ramagem, que é condenado a 17 anos pela tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado no nosso país, também fazendo parte da organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro, em que ele utilizou de toda a sua influência no tempo que era diretor da ABIN e fez parte da Polícia Federal para que ele evadisse o nosso país e fosse para os Estados Unidos. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso. Nossa, eu estava concentrada aqui, mas a luz me ferrou. É muito importante que a gente fale sobre esse assunto, porque, afinal de contas, o Ramagem ele foi liberado pelo ICE. Então, o juiz, após a intervenção do ICE, teria liberado Alexandre Ramagem e não se sabe exatamente qual foi esse motivo. Por isso, justamente, que Andrei Rodrigues irá acompanhar o presidente Lula nessa viagem. Outra coisa que se sabe é que o nosso funcionário brasileiro, que teve as suas credenciais retiradas assim que Alexandre Ramagem foi liberado, teria sido aí objeto de um desligamento, de uma hostilidade pelo fato justamente do Alexandre Ramagem ser protegido dentro dos Estados Unidos por ter sido presidente da ABIN. A grande questão é que houve um processo devido ao processo legal e um processo democrático que coloca o Ramagem como um condenado e fugitivo da justiça brasileira. Então, nunca ele poderia ter sido liberado, visto que seu nome consta na lista da Interpol. Então, todas essas questões precisam ser discutidas nos Estados Unidos pelo presidente Lula, juntamente com o diretor da Polícia Federal, que é o Andrei Rodrigues, tá? Que é o nosso chefão, aqui o diretor-geral da Polícia Federal Brasileira, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui essa informação, tá? Que hoje à tarde, desculpa pela luz, viu, gente? Minha luz, ela tá instável, tá? Mas eu vou tentar ir arrumando ela durante a live aqui. Eu vou trazer para vocês essa informação que as mídias já colocaram, inclusive o Metrópolis noticiou isso agora à tarde. Eu vou trazer aqui para vocês para a gente ver junto. Gente, bora lá através do Superchat, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, bora lá, pelo amor de Deus. Alindo Alves, boa noite. Letícia, querida, um beijo para você que está sempre aqui com a gente.
Então, vamos ver aqui, após a crise com Ramagem, chefão da Polícia Federal acompanha Lula nos Estados Unidos. Então, vamos ver aqui. Peraí, deixa eu só tirar este spam da nossa tela para a gente poder ler junto essa notícia. Então, aqui está o André Rodrigues na nossa capa. O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, acompanhará o presidente Lula na viagem aos Estados Unidos. Em Washington, o petista se reunirá com o líder americano Donald Trump. Como mostrou a coluna, o encontro desses presidentes está previsto para quinta-feira. Em abril, a Polícia Federal protagonizou uma crise com os Estados Unidos após os americanos expulsarem o delegado Marcelo Ivo de Carvalho. Vamos lá, de novo. Essa questão do Marcelo Ivo de Carvalho não foi exatamente assim que aconteceu. Essa questão do Marcelo Ivo de Carvalho, vamos lá. Os delegados da Polícia Federal que trabalham em associação aos Estados Unidos, ou seja, eles ficam nos Estados Unidos auxiliando, fazendo ali o meio de campo entre a polícia estadunidense e a polícia brasileira, eles têm um período de 2 anos para ficarem no país. O Marcelo Ivo, ele já retornaria ao país. Ele voltou imediatamente a pedido do André Rodrigues, assim que as suas credenciais foram desligadas. E o Brasil fez a mesma coisa com um funcionário americano que também trabalhava aqui. Então, também foram retiradas as credenciais e ele também nem esperou e já saiu do país imediatamente. Então, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, afinal de contas, o Metrópolis também gosta de dar uns truques aí nas notícias. Vitória, minha querida, um beijo, Núria! Um beijo para você, agora faltando R$89 mais 2 membros. Bora para manter o canal no Pix ou no Superchat, gente. Então, vamos lá. Eu preciso de vocês para continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Então, bora! Então, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, eu estou explicando o que aconteceu no Metrópolis, tá? Porque eles falaram aqui uma coisa que não é verdade. E aqui a gente tem que dizer, em seguida, a Polícia Federal devolveu as credenciais do agente norte-americano que atuava na sede em Brasília. A decisão foi pautada pelo princípio da reciprocidade. Em algumas oportunidades, Lula manifestou o desejo de levar André aos Estados Unidos, tá? Para discutir o aprofundamento da cooperação para o combate ao crime organizado. Então, tem uma outra coisa também que a gente precisa dizer, tá? A questão de igualar o crime organizado, ou seja, o PCC e o Comando Vermelho, a organização criminosa, as organizações terroristas. Vamos lá, novamente, uma outra coisa que é importante a gente destacar aqui, porque as coisas elas ficam extremamente confusas quando a gente fala isso. Vamos lá, de novo. Uma coisa é a gente falar de facção criminosa, outra coisa é a gente falar de uma célula terrorista. Terrorismo e facção criminosa são coisas distintas. A facção criminosa, ela visa influências territoriais e lucro em um determinado local, em um determinado país, às vezes até a nível internacional. As organizações terroristas, elas têm ideologias, então, de dominação territorial por questões de religião, questões político-sociais. Então, os objetivos são completamente distintos de uma facção criminosa. A facção criminosa, ela visa lucro. Ela visa o lucro através de suas influências, inclusive se aliando a agentes do Estado. Isso é uma coisa que também precisa ficar clara. Agora, organização terrorista, de nada tem a ver o conceito com as facções criminosas. E é justamente por isso que o presidente Lula também vai tratar desse assunto com Donald Trump. Essa é uma tentativa do governo estadunidense de ingerência no nosso país e também a questão das bases militares que estão no Paraguai, utilizando isso como uma forma de dizer que o Brasil teria aí as suas células terroristas e colocando, de certa forma, pela lei estadunidense, a possibilidade dos Estados Unidos intervir na atuação das facções criminosas no nosso país, visto que atrapalharia a segurança nacional estadunidense,
no momento em que elas fossem consideradas organizações terroristas, e por isso é tão perigoso para a nossa soberania essa equiparação. Então, esse tema também será tratado pelo presidente Lula nesta viagem, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, eu já tinha colocado o vídeo do Jamil Chad para vocês. E também, bom, a gente já falou bastante dessa questão do presidente Lula, e eu quero trazer também um outro vídeo em que ele planeja anunciar 1 bilhão para a segurança pública, tá? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!